E se você tem curiosidade de saber como é a vida por aqui, ou está se planejando para realmente imigrar, aí quer saber como é a vida por aqui, calma que eu vou te contar tudo o que você quer saber até o final desse vídeo sobre como são os custos, como é a vida, como é a burocracia, fora das redes sociais, sem vídeos bonitos e sem tanto glamour de como é a vida na Europa. Quando a gente pensa em imigrar, não é essa cena que vem na nossa cabeça. Obviamente são as coisas boas, as oportunidades de memórias inesquecíveis, de lugares inesquecíveis que às vezes a gente imaginou que nunca pudesse visitar. A gente foca 100% no euro, quanto vai ganhar, quanto vai juntar, mas para de pensar como é a vida real, como é a burocracia real de viver do outro lado do mundo. Oi, eu me chamo Matheus e esse é a Europa que eu vivo, um canal que foi criado para tentar justamente trazer informações das pessoas que querem fazer uma realização de um sonho, que é o processo imigratório, ou quem sabe o intercâmbio, mas precisa saber da verdade. Eu acho que da rede social aí afora tá cheia de inverdades, tá cheia de pessoas contando só vida fácil e que as coisas não são assim. E até o final desse vídeo eu vou contar tudo isso para vocês porque eu acho que é necessário. Eu já fui igual a vocês de só assistir, de procurar informações, de procurar conteúdo. Então, dessa forma, eu tô criando esse conteúdo aqui e uma série de outros que vão vir aí. Esse é o primeiro vídeo dessa série de como é a realidade de morar na Europa. Vale a pena morar na Europa? Isso depende muito, mas vou trazer tudo isso em questão no final do vídeo, então acompanha e fica aqui comigo. Mas o primeiro assunto que eu vou trazer aqui é custo. Quanto custa morar aqui na Europa? Quanto custa para poder fazer esse primeiro impulso de ir embora, de chegar no outro país? São tantas organizações que é preciso fazer, como eu já falei em outros vídeos, expliquei. Se você ainda não assistiu tudo, tem várias playlists aqui no canal, principalmente o Papo Imigratório, que eu trago verdades e papos francos, né, para como se organizar para fazer um processo como esse, que não é fácil. Uma coisa que às vezes você esquece é que morar na Europa não é estar de férias todos os dias, e sim correria e resolver problemas todos os dias. No final, a nossa rotina só muda de continente. Com o passar dos anos, o fluxo imigratório aumentou muito, principalmente na Europa. Porque existem outros países em que sonhos são vendidos, mas quando chega lá, a realidade é outra. E é sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo. Será que vale a pena? Né? A maior questão, a maior dúvida, quando você está com esse desejo de querer ir embora, ou porque a sua realidade atual não é boa, ou porque as coisas ao seu redor não mudam e você não pode esperar a mudança acontecer para que a sua vida realmente aconteça uma mudança. E foi justamente o que aconteceu. Eu não poderia esperar que o meu país, que eu amo de paixão, que poderia ser uma potência mundial tremenda, mas que infelizmente ainda falta muito chão para acontecer, principalmente a mudança, primeira, das pessoas, a sociedade precisa aprender a votar, a sociedade precisa aprender a entender que não é só o presidente que muda tudo, são vereadores, senadores, e as pessoas não dão atenção a isso. Mas enfim, tirando essa questão de política, eu fui embora porque o Brasil não oferecia mais o que eu buscava. Quero conhecer outros países, quero a oportunidade de ter um salário melhor, quero a oportunidade de ter uma qualidade de vida e uma perspectiva de futuro, principalmente isso. E pensando nisso, eu não poderia esperar, depois de ter passado já 25 anos morando no Brasil, de que o país ia mudar da água para o vinho e que a minha vida ia melhorar também muito rápido assim. Então, dessa forma, eu imigrei, não foi fácil, não continua sendo fácil, e é justamente esse vídeo para alertar as pessoas. O custo-benefício, quanto custa? Será que vale a pena? Isso depende do que é a tua vida no Brasil, qual é a tua qualidade de vida no Brasil. Se você já é uma pessoa que ganha de 20 mil reais para cima, eu acho que não vale a pena imigrar. Depende do que é o teu objetivo. Se é viver viajando, se é viver conhecendo outras culturas, então sim, vale a pena. Mas se for para você investir tudo, jogar a tua carreira e ganhar mais desse valor que eu falei, talvez não compense tanto. Porque se você acha que vai chegar aqui, vai conseguir um emprego fácil, que vai conseguir trabalhar menos e ganhar muito mais, e que os custos de vida vão ser muito baixos ao qual você tem no Brasil, a verdade não é essa. Quando a gente está no Brasil, a gente pensa muito em querer ir embora, porque a moeda vai valer 6, 7 vezes mais daquilo que a gente ganha no nosso país. Porém, um detalhe muito curioso, que a nossa mente não raciocina direito, é que os custos daqui vão aumentar também a cada ano. A cada ano que passa, os nossos custos são em euro, seja em dólar ou qualquer outro lugar do continente que você queira imigrar, os custos vão ser da moeda local.
Ou seja, o meu custo aqui é em euro. E a cada ano tudo aumenta. E falando da Itália, tem uma burocracia tremenda que prejudica tudo de qualidade de vida aqui. Mas se você vem com família, se você já vem com uma vida que é muito prejudicada e corrida, talvez você tenha uma qualidade de vida melhor aqui. Então, tudo isso tem que ser pensado na balança, o que você busca, o que você quer, o que compensa, mas que fácil não vai ser. Não acredite em tanto vídeo na internet que fala que você vai ganhar 2.000 euros, que fala que você vai conseguir dividir e pagar aluguel muito barato de 500 euros. Isso não acontece mais. É muito difícil e é muita burocracia para conseguir casa atualmente, em qualquer que seja o país da Europa. A gente vem passando por uma crise muito grande imobiliária, então só através de agentes imobiliários que fazem todo o trâmite para conseguir um apartamento que você tem que pagar para eles, que você vai conseguir então uma casa. E a questão dos custos, como eu falei, a casa a cada ano vai ficando mais cara o aluguel. E às vezes até nem compensa ter uma casa alugada, às vezes compensa você comprar uma casa para poder continuar vivendo aqui. Então são tópicos e tópicos que você tem que colocar na balança, porque a realidade não são contos de fadas que são vendidos na internet. Que você vai chegar aqui, você vai ficar ricando, que só vai estar dinheiro entrando, que você não vai ter gasto nenhum. Não é assim. O supermercado tem aumentado muito os valores, principalmente de carne. A gente está acostumado a comer muita carne no Brasil e carne é uma peça muito cara aqui, não é tão acessível como a gente tem no nosso país. Então são essas características que você tem que botar na balança, que as coisas não são tão fáceis e acessíveis de serem realizadas de certa forma só com o plano A e B para chegar aqui. E não foi assim com a minha vida. A minha trajetória, a minha vida só está se reestabelecendo, se reajustando agora. Depois de quase 5 anos, eu posso viajar bastante, eu consigo ter uma estabilidade financeira, mas ainda passo por muitos perrengues de burocracia de documento, muitos perrengues de burocracia de renovação de documentos, muita burocracia de poder ver a questão de documentos de trabalho. Então, não é fácil a vida. Eu não estou aqui para incentivar as pessoas a desistirem dos seus sonhos, de querer uma oportunidade melhor, porque foi isso que eu vim buscar. Uma oportunidade de qualidade de vida, uma oportunidade de conhecer outros lugares. Eu amo viajar. Eu amo, é a minha paixão. Então foi por isso que eu vim para cá, porque o meu sonho está sendo realizado. Estou conhecendo outros países, que é muito perto, é acessível ao meu bolso viajar. Então são essas coisas que me fizeram vir para cá. Mas que é fácil? Não. É uma pressão psicológica? É. Precisa de terapia? Sim. E é isso que eu venho fazendo todos os anos, todos os dias, ao máximo para poder aguentar, tá ainda aqui. E quando se deixa tudo para trás, não é só de dinheiro que tem que se preocupar. O choque cultural também é muito grande. As coisas que você fazia no Brasil, os amigos, a família que você abraçava, nada disso vai existir mais aqui. O choque cultural vai ser grande e tudo vai ser totalmente diferente como era antes. E depois de ter falado tudo isso, você fica, e como eu vou me organizar? Eu quero tentar. Eu quero isso também, de conhecer outros lugares, ter oportunidades, ter uma melhor qualidade de segurança, principalmente. Quando a gente fala de segurança, eu não sou assaltado, eu não tenho uma arma apontada para mim querendo roubar meu telefone, então eu consigo andar a hora que eu quiser, seja de noite ou de dia. Embora que as coisas estejam começando a mudar um pouco por aqui também, existem um pouco de casos de violência, de furto principalmente. Furto acontece a toda hora, em qualquer lugar do mundo, então você tem que estar sempre atento, porque existem pessoas de má fé querendo roubar o que é dos outros. Mas não existe nenhum assalto à mão armada por aqui, nunca passei por isso, então segurança existe sim, de fato. Isso também foi um outro critério que me fez querer mudar de país, porque eu vivia pelo menos, já fui assaltado milhões de vezes, mais de 5 vezes no Brasil, e vivia com medo disso. Já levaram minha bicicleta, já quase levaram meu telefone, só não levaram porque eu escondi dentro das calças, então assim, é uma insegurança tremenda, tremenda. E isso mexia com o meu psicológico. Eu pensava, se tá assim agora, então daqui a 10, 15 anos vai estar pior. Eu espero que não, eu espero que melhore. Espero voltar para ver a minha família, ver o meu país, visitar. Tem muito lugar no Brasil que eu não conheço, o Brasil é imenso. Amo o Brasil, mas é aquilo que eu falo, né? A vida é só uma oportunidade. Quando a oportunidade bateu na minha porta, eu disse, eu não posso demorar. Eu tenho que abraçar essa oportunidade e fui. Vim, abracei ela. Ainda estou aqui e não é fácil, né? Eu não posso dizer para vocês, venham, vai ser tudo fácil, você vai vir com o seu plano A e B. Para você ter uma ideia, eu vim com o plano A e B na minha cabeça e tive que usar todo o alfabeto praticamente para poder ainda estar aqui.
Passei por muitas questões de ser usado por outras pessoas que falam que vão ajudar você e no final só quer se aproveitar daquele que está chegando agora. E não é fácil. E questão de benefício, de custo, como você pode se organizar para vir para cá, eu não acho que você tem que vir com menos de 80 a 100 mil reais para poder vir para cá, porque as coisas são muito caras. Principalmente tratando uma moeda que vale 7 vezes mais do que a moeda do Brasil. Então não vem aqui com 10 mil reais que as coisas vão ser tudo fácil para você, porque não é assim que funciona. E nem vou te dizer assim, vem só com 10 mil reais que você vai conseguir. Não vai, não vai. Para poder a questão de custo de vida aqui está entre 1.000 a 1.500 euros por mês, para você pagar todas as suas contas, ter o essencial para comer no supermercado. E às vezes assim ainda fica meio apertado se você quiser ter uma coisa de opção de lazer a mais no final de semana, de ir para o restaurante, de poder fazer viagens. As coisas não são fáceis assim como eram há 15, 20 anos atrás. E não quer dizer que também era tão fácil atrás, nesses anos atrás, sem internet, sem toda a tecnologia que a gente tem para auxiliar a tradução e outras coisas quando a gente chega aqui sem saber de nada. E quando eu falo em outro ponto, que é quando você vem para cá sem saber de nada, é um ponto muito delicado e importante. Eu jamais faria o que eu fiz da outra vez sem ter estudado a língua, ter imigrado dessa forma como eu imigrei. Eu não estudei a língua direito, eu não sabia falar italiano, não sabia praticamente nada, só sabia falar buongiorno, tchau, e era isso. Isso complicou muito a minha vida. Aqui existem várias escolas de imigração para você fazer, como é que eu posso dizer, uma integração de volta à sociedade, uma integração social onde as escolas são baratas de imigrantes que são preparadas justamente para fazer você aprender a ler, escrever e falar o idioma perfeitamente. Só que isso faz a sua vida atrasar muito se você chega sem um idioma. Se você chega sem um idioma, você vai ter complicação para achar um trabalho, você vai ter complicação para se comunicar da questão dos seus documentos, você vai ter uma complicação para poder se defender. Como é que você vai se defender, saber o que está acontecendo ao seu redor se você não sabe ler, falar, escrever? Você não vai poder se defender. Então, não façam isso, não imigrem, se planejem. O mundo não vai acabar daqui a 2, 3 dias, entendeu? Então, assim, tá complicado imigrar? Tá, mas se é o seu sonho, segue, se planeja, se organiza, não vem com irresponsabilidade, é a tua vida que está em jogo, é o teu psicológico que está em jogo. Eu já falei em outras vezes, começando essa série aqui do canal, eu trago sempre, metendo na lata a verdade, porque eu preciso falar cara a cara, preciso colocar o que é certo, o que tem que ser feito para poder fazer um processo como esse. Porque se você não tiver um bom psicológico, se você não tiver uma boa preparação física, psicológica e financeira, esse processo todo não vai dar certo. Vai ser meio complicado, vai ser quase impossível você ter uma estabilidade de carreira financeira e as coisas realmente fazerem sentidos de por que você imigrou. E quando a gente coloca na balança o porquê imigra, é porque a gente quer uma oportunidade melhor, é porque a gente quer uma qualidade melhor. Eu vejo que eu tenho uma qualidade melhor no supermercado, que os preços são mais acessíveis dentro do que eu ganho do meu salário, mas que a gente também, quando fala de salário, a gente tem que falar principalmente as problemáticas que isso tem atualmente, que ninguém fala nisso, mas a Itália, por exemplo, onde eu moro, ela não tem um salário mínimo. Então muitas pessoas recebem um salário muito baixo e trabalham 8 horas por dia e são mal pagas, e não conseguem contornar essa situação porque é estrutural e burocrática do país. Mas que muita gente não toca nesse sentido. Fala que aqui é tudo maravilhoso, que você tem é acessível tudo, o poder de compra é maior, com certeza é maior do que o do Brasil. Os impostos são adequados às situações daqui. A gente não paga tanta taxa de importação, taxa do que é colocado do governo. Então muita coisa se paga menos do que se pagaria no Brasil. O poder de compra é totalmente diferente. E tem muitas coisas que são quase impossíveis de ter no Brasil, porque é muito caro. E cada vez mais vai ficar mais caro ainda com o passar dos anos, porque tudo funciona assim dessa forma. São as taxas de importações. E que hoje eu entendo mais porque no Brasil era tão mais caro as coisas. E é muito absurdamente, muito mais caro. Se você chega aqui, o tênis do ano é acessível, o celular do ano é acessível. Claro que não vai ser tão fácil. Vai ser muito suor, muito sacrifício e muito trabalho. Se você acha que a vida aqui vai ser fácil, vai trabalhar pouco e ganhar muito dinheiro, tira isso da sua cabeça. Não é assim a vida funciona aqui, então não imigra se você está pensando desse jeito, porque não é. São muitas horas de trabalho, são muitos esforços necessários e tudo é muito mais complicado quando a gente não faz
100% parte daquela nação. Quando a gente não se pertence 100% daquele lugar. E para mim, foi muito mais complicado no sentido de entender isso no início. Porque a gente nasce e cresce no Brasil pensando de um jeito e acaba confrontando muita coisa de como eles nascem e pensam de outro jeito aqui na Itália, na Europa. Então você tem que lidar com muito racismo, você tem que lidar com muita xenofobia, você tem que lidar com piadas que são no sentido racista, xenofóbico. E é que é difícil o seu cérebro entender e assimilar que pra gente seria crime tratar dessas coisas no nosso país. E que pra eles é normal, pra eles é cultural e tá tudo bem, não vai mudar, vai ser assim pra sempre, porque se passam anos, décadas e décadas. E tem muita gente que faz um esforço para isso mudar, mas que infelizmente a coisa continua e você sente isso no seu dia a dia e é muito triste lidar com esses assuntos, é muito triste isso ser uma coisa cultural que para eles é normal e que na verdade a gente sabe que nos dias atuais de hoje é inaceitável. Então eu já bati de frente com muitas questões no trabalho, já bati de frente com muitas pessoas que estavam dizendo, não, mas é só uma brincadeira, é só uma piada. Não, isso é crime. E tem que ser lidado dessa forma. Então é uma complexidade muito grande de assuntos que no próximo vídeo eu vou tratar para vocês também sobre quais são os valores de supermercado em 2026 aqui na Europa, principalmente aqui da Itália. Se você está pensando em vir para cá, está planejando tudo, está se organizando, vou mostrar para vocês quais são os valores atuais de supermercado no próximo vídeo. Vou mostrar para vocês quanto que eu pago mais ou menos mensal de supermercado, quanto é que é para uma família, 2 pessoas, uma pessoa solteira, como é que dá para sobreviver, para se organizar nesse primeiro processo imigratório, os primeiros meses venham para cá, como posso me organizar dessa forma. E tem muita coisa nova também aqui no canal chegando, que é da questão de vlogs de viagem, que eu vou deixar para postar sempre no domingo. Na quinta-feira, esses diálogos mais realistas do que acontece, de quais são os valores, de como é a vida, de como são as burocracias de estar aqui, de como é o custo de vida, se sobra dinheiro, será que com salário mínimo eu consigo sobreviver na Itália ou em qualquer outro país? Será que vale a pena emigrar para a Itália? Vai vir uma série de vídeos aí na quinta-feira sobre essas questões e também nos domingos vão vir séries de vídeos sobre outros países que eu tenho a oportunidade de visitar morando aqui na Europa. Então, tudo isso é o contexto da imigração, tudo isso é a realidade do que eu vivo, que eu consigo, que eu tenho oportunidade e faço isso agora, depois de quase 5 anos morando aqui, depois dessa estabilidade emocional, financeira e de entender o meu lugar e quais são as questões para onde eu quero ir no futuro. Fazer muitas outras informações nessa série aí de vídeos de 2026, começando agora por esse, a qual eu trouxe um resumo de como é viver por aqui. E se você gosta dos meus vídeos, gostou desse vídeo, me ajuda se inscrevendo no canal, deixando o seu like, comentando, porque vão vir uma série de vídeos muito realistas de como é a vida por aqui, de como são os custos de vida, de como são as burocracias de viver nesse país, de viver na Europa e em outros países também. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the